Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim, a Unimed que possui diversos planos de saúde que cabem direitinho no seu bolso. Então, na hora que você precisar de um plano de saúde, faça um contato com a Unimed Erechim pelo telefone 3520-6100. A equipe está preparada para te atender e esclarecer todas as dúvidas que possivelmente você venha a ter. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e que gera muita curiosidade nas pessoas. É a forma com que é tratado o paciente COVID nas UTIs. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o Dr. Leonardo Urman, que é médico plantonista do pronto-socorro e da UTI COVID, e também a enfermeira Maritânia Witsinski, que ela trabalha diretamente na UTI COVID aqui do Hospital de Caridade de Erechim. A gente já agradece primeiramente ao Cláudio Caros, que nos viabilizou essa entrevista, nos permitiu que a gente fizesse e falasse um pouquinho desse trabalho tão importante que está sendo realizado, esse trabalho incansável realizado nas UTIs, não apenas do Caridade, mas também do Hospital Santa Terezinha. Então, o nosso agradecimento inicial a todos os profissionais da área da saúde por estarem fazendo o impossível muitas vezes para salvar vidas. Bem-vindo, doutor. Imagina, muito obrigado pela possibilidade de falar e de esclarecer dúvidas até dessa parte que está tão presente em nossas vidas hoje em dia e muito pouco se sabe às vezes. Né? É verdade. Bem-vinda, Maritânia. Muito obrigada pelo convite e estamos aqui para esclarecer dúvidas. Uma das maiores dúvidas e que gera um pavor muito grande na família é quando o paciente começa a ter os sintomas em casa, muitas vezes da COVID, a febre, o mal-estar, enfim, todos aqueles sintomas que a gente já conhece, precisa procurar um hospital e recebe a informação que vai para a UTI. O que é uma UTI COVID? Pois é, então. Antes, até há um tempo atrás, se tinha várias doenças respiratórias e se tratava numa UTI geral, né? Hoje em dia, pela vigência grande de Covid, se criou a necessidade de uma UTI só para isso, né? Então é uma UTI com cuidados diferenciados, focados em uma doença respiratória, hoje em dia a Covid, né? Numa pandemia. Então é uma UTI com cuidados muito similares com a de UTI, uma UTI geral, de outras doenças, mas com alguns cuidados a mais para proteger toda a equipe e para proteger o paciente, né? Então, uma UTI focada em cuidados respiratórios em pacientes com Covid. Desde que começou a pandemia, os cuidados da enfermagem, dos técnicos, dos enfermeiros, precisou ser aprimorado para evitar um contágio em massa dentro dos hospitais. No Hospital de Caridade, quais são as regras, as diretrizes que foram implantadas para dar essa segurança para o profissional que está lá diretamente com o paciente? Isso. Inicialmente, então, a gente montou uma equipe, né, com todo o hospital, remanejando profissionais. E aos pouquinhos a gente foi construindo, montando uma nova UTI, né, em vista que a gente já tinha uma. E desde o início a gente começou com treinamentos, paramentação, desparamentação, prona, que é também um tratamento especial, né, exclusivo do paciente COVID. E não só no início, mas constantemente a gente vem aperfeiçoando a nossa equipe com treinamentos focados lá dentro, com toda a equipe multiprofissional. Hoje nós temos uma equipe de mais ou menos 70 pessoas, fora os plantonistas, né, os médicos. E dentre eles, então, nós temos técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, que são extremamente importantes, como todas as funções dentro de uma UTI. A nutricionista está presente cada vez mais lá dentro, né, para nos auxiliar na alimentação parenteral e enteral dos pacientes. A psicologia faz um papel extremamente importante, não só com os profissionais, mas com o familiar que está em casa, que tem uma angústia muito grande também, né, e com os pacientes e os colaboradores também. A copa, a higienização e a farmácia, que dá um suporte muito grande para nós, né, já que é um setor totalmente fechado, que nós necessitamos que a medicação chegue até nós não podemos ir buscar. Então, é uma equipe muito grande, que se faz necessário neste momento e que hoje, né, a gente tem uma equipe super preparada, devido ao tempo, aos treinamentos, né,
E a gente vem aprendendo também com o Covid, né? Ele é uma doença que a gente veio e descobriu várias formas e fomos se aperfeiçoando conforme a necessidade. Um dos problemas da Covid, quer dizer, problema não, é uma técnica que ela foi mundialmente falada e conhecida, foi o paciente pronado. Depois da Covid, gerou muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre o que é realmente o prona. Poderia explicar, doutora? Sim, claro. O problema, falando da parte respiratória do paciente com Covid, é a dificuldade de ventilar o paciente. Tem parâmetros que a gente mede ali para avaliar se o paciente está tendo uma ventilação adequada ou não. A gente sabe que tem que respirar e tudo mais, mas a gente não sabe até que ponto que como isso ocorre no corpo. E o Covid, ele tem uma particularidade quando ele tem muito acometimento pulmonar, que a ventilação, o oxigênio que entra, ele não é suficiente para dar uma resposta boa para o corpo. O corpo, em outras palavras, ele não absorve direito esse oxigênio como deveria absorver. Certo. Né? E daí, quando acontece isso, os pacientes têm uma perfusão muito ruim de oxigênio. E mesmo com uma máquina funcionando com oxigênio em alto nível, com uma máquina com os parâmetros bem certinhos para o paciente, ele não ventila bem. Quando acontece isso, a gente tenta fazer um recrutamento pulmonar. O que é isso? A gente prona o paciente. O paciente ele fica de bruços por um tempo, né? Quando ele fica deitado de costas, a gente diz em decúbito dorsal, a gente vira completamente o paciente, a gente coloca ele de bruços e deixa ele um tempo assim, para ver se outras partes do pulmão elas ventilam melhor com o processo. E a gente não faz isso sempre, tem indicações precisas, porque a gente não pode mobilizar o paciente o tempo todo. Não é algo simples de se fazer, né? Tem que ter uma equipe treinada para isso, como a enfermeira Maria Tânia comentou. Mas pacientes que têm indicação e têm boa resposta, eles melhoram bastante com isso. Então a gente tem que avaliar sempre se o paciente precisa ou não. Não é todo paciente que precisa e não é todo que se beneficia. Mas quando está bem indicado, o paciente responde bem e é muito bom para o paciente isso. E em que casos é indicado esse prona? E quantas horas por dia e por quanto tempo a pessoa vai precisar ficar pronada? Perfeito. A gente indica quando tem um índice que a gente chama de... É um cálculo que a gente faz. A gente tem uma sigla chamada PF, que é o índice de oxigênio que ele tem baseado no índice de oxigênio que ele recebe. É um cálculo simples que é feito. Quando baixa de um certo índice, que a gente considera como 150, quando baixa desse índice, a gente vê, olha, esse paciente não está recebendo o oxigênio depois do pulmão. O paciente recebe no pulmão, mas não está tendo uma resposta para o corpo isso. Então, bom, esse paciente tem que avaliar se a gente pode pronar. Aí a gente avalia outras coisas, como por exemplo, o paciente está com a pressão estável, o paciente está com os batimentos cardíacos estáveis, o paciente tem condições de outros órgãos do corpo da gente fazer isso? Bom, então vamos fazer. Daí a gente se reúne entre toda a equipe e prona o paciente. Ele pode permanecer, não existe um tempo assim que é exato, específico. A gente costuma deixar ele 16 horas, 20 horas, pode ser até menos, mas a gente procura deixar menos de um dia. Mas não existe assim, é mandatório tantas horas sempre. Não, a gente sabe que o ideal é deixar menos de 24 horas e pelo menos 4 horas. Sim. Mas como é algo que mobiliza muito o paciente, então a gente procura deixar mais de 4 horas. Não é viável a gente pronar e despronar e fazer a supinação do paciente em 4 horas num período tão curto, né? Porque a gente já faz a mudança do paciente de decúbito, que a gente fala. A gente dormindo, a gente fica de lado, fica de costas, fica para o outro lado, isso automaticamente. No paciente que ele está na UTI, ele está em coma, né? Ele está dormindo no sono mais profundo que tem, então ele não tem esses reflexos. Então a equipe mesmo, o dia todo, fica trocando ele de lado, né? Então, por isso que virar o paciente, pronar o paciente, deixar ele mais de 24 horas não é legal, né? Nesse método, nessa técnica que é utilizado, precisa vários profissionais para que auxiliem, para que evitem uma queda, machucar algum órgão do paciente. E aquele paciente obeso? Bem mais delicado, né?
Então, como eu disse antes, muitas vezes tem contraindicação, né? Então, na medicina, a gente não pode fazer algo que gera mais dano ao paciente. Então, a gente tem que avaliar, bom, o paciente tem condições e muitas vezes uma obesidade muito grande, um paciente muito obeso, aí é contraindicado. Muitas vezes, não é que a gente não faz, a gente tem que avaliar, ver se ele suporta. A gente tenta uma vez, ver se ele consegue ficar daquela maneira. Muitas vezes não consegue e piora só o caso, né? Então, cada caso é um caso. O procedimento existe, mas ele tem que ser individualizado. Assim como tudo que a gente vem fazendo em relação à Covid, em toda a medicina, né? Então, essa questão de individualizar o tratamento é muito importante. Então, tem a indicação, mas tem que ver às vezes se ele consegue fazer, né? Se o paciente suporta, né? Certo. Enfermeira, a forma de comunicar com a família, com as visitas, mudou bastante nesse período. Sim. Dentro do hospital, como está essa questão? Inicialmente não se permitia a visita, né? Alguns casos, dependendo da complexidade do paciente. E a gente foi aprendendo com o tempo, vimos a necessidade não só do paciente, mas também dos familiares, né? Bem importante isso. E a gente então iniciou o processo da visitação nas UTIs, na UTI, na unidade de Covid, que ela é muito controlada, né? Ela é treinada, o familiar ele é treinado, né? Então é 2 vezes na semana, no período da tarde, na quarta e no sábado. Então vem um familiar apenas, né? A gente orienta que seja o mais próximo e o que vai levar as informações também para casa. Ele chega, um profissional que está atuando, então vai paramentar, vai organizar, vai orientar e a gente acompanha então até o paciente e acompanha a visita num período curto de tempo. Nesse período também a gente tem a psicologia que nos ajuda muito, né? Sim. Com o familiar, porque ele se depara com uma situação diferente do que ele é acostumado de ver em casa, né? Com o seu paciente, com o seu familiar. Então, ficou bem organizado, ficou bem bom, a gente tem resultados positivos com isso, né? E as informações, então, com os familiares também, a gente acaba ligando. Na unidade de Covid, a gente liga uma vez por dia, no período da tarde, é um profissional também. Por que apenas uma vez por dia? Porque a gente não consegue, a gente não tem perna, né, para isso. A nossa prioridade é o atendimento com o paciente. E muitas vezes essas informações acabam não sendo passadas, principalmente na UTI, devido às intercorrências que os pacientes apresentam. Então, a gente sempre prioriza o cuidado, o atendimento, né, a vida do paciente. Sabemos que a angústia de quem está em casa ela é muito grande, né? A gente procura fazer o máximo possível, passar as informações. Na UTI Covid, geralmente é um médico plantonista, que durante a tarde ele acaba ligando, falando com o familiar responsável. E na unidade, então, fica a responsabilidade por um profissional da equipe para passar essas informações. Melhorou bastante, né? Porém, às vezes ainda a gente tem falha, né? Devido ao processo todo dos pacientes, as intercorrências. Ok. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta falando do tratamento utilizado nas UTIs aqui em Erechim. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Então, na hora de você fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo. Entre em contato pelo telefone 2107-0500 e agende o seu horário para fazer os seus exames. O cuidado é essencial, principalmente nesse período. Então, não deixe de fazer os seus exames, não deixe de consultar o seu médico pelo menos uma vez ao ano. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Nesse período de pandemia, precisamos estar muito bem alimentados, muito bem nutridos. E o Master possui uma linha de produtos excelentes para cuidar da sua nutrição. Nós estamos falando sobre a importância dos cuidados intensivos do paciente com Covid nas UTIs. E está aqui conosco hoje a equipe do Hospital de Caridade. Maritânia, a fisioterapia também tem um papel fundamental nesse processo todo. O paciente fica lá deitado, mas ele fica sendo manipulado para melhorar suas funções, para não atrofiar membros? Com certeza. Então, a fisioterapia, assim como todas as
funções dentro da COVID é extremamente importante, né? E até porque a enfermeira, o físio, a nutrição, o médico que vão definir também a questão da prona, né? Que é definido em grupo. Certo. Mas o físio ele fica atuando, assim como a enfermagem, o tempo todo, né? Ele fica mais com a parte respiratória, de movimentos, a fisioterapia mesmo, a reabilitação muitas vezes, né? Quando esse paciente já está saindo, fazendo o desmame ventilatório, então ele atua dessa forma. Então ele é extremamente importante para nós, né, na equipe, assim como todos os profissionais. Pois é, tu falaste no desmame ventilatório. Existe diferença entre ventilação, oxigênio e intubação? Existe, claro. Existe, tudo faz parte do cuidado, a parte respiratória do paciente, mas quando a gente fala em oxigenação, por exemplo, a gente, quando fica em ar ambiente, a gente respira uma fração de oxigênio, uma porcentagem de oxigênio. Quando precisa de mais do que isso, aí entra o suporte de oxigênio. Em algumas doenças isso acontece, não é só com Covid. Existem várias doenças que precisa dar um aporte de oxigênio maior para o paciente, mas a que vem mais em voga hoje em dia é o Covid, né? Então, falando de Covid, o paciente ele tem níveis de suporte de oxigênio que ele pode precisar e a gente pode oferecer. O inicial entra com óculos nasal, em baixos índices, numa quantidade pequena, evolui para máscara e vai evoluindo até a ponta final da linha, que seria a ventilação mecânica, né? Quando o paciente não tem condição de respirar com força própria, né, de modo espontâneo, ele se ventilar, aí a gente tem que fazer procedimentos para fazer com que ele durma, fique incomunduzido, né? A gente relaxa a musculatura dele e a gente consiga ventilar ele com pressão positiva, que a gente fala, né? A gente coloca pressão. O paciente que está lá na UTI, todo ele vai precisar de uma traqueostomia? Por que é feita essa traqueostomia? Perfeito. Traqueostomia, primeiro entendendo, um paciente que ele está em ventilação mecânica, num primeiro momento inicial, ele está entubado. Ele possui um tubo orotraqueal, ou seja, ele possui um tubo que vem pela boca e vai até a traqueia. Ele veda a via respiratória e é por aí que entra o oxigênio, né? Então, hoje em dia se fala bastante em questão de Covid na traqueostomia. É um procedimento antigo, já se faz há bastante tempo. Mas tem muitos estudos que vêm mostrando que a traqueostomia no paciente com Covid, quando ela é feita, a gente já conhece a traqueostomia de tempo e já faz em pacientes que ficam muito tempo em ventilação mecânica, entre outras coisas, né? Mas a gente sabe que no paciente com Covid, ele fica bastante tempo em ventilação mecânica. Ele dificilmente vai ser um paciente que em poucos dias ele vai sair do ventilador. Então, é um paciente que muitas vezes precisa de um cuidado a mais, que seria a traqueostomia. O próprio tubo, o orotraqueal, com o passar dos dias, ele causa lesão no paciente, ele machuca a boca do paciente, às vezes é difícil de tirar a secreção, né? Então, é um dispositivo que machuca o paciente com o passar do tempo. A traqueostomia ajuda nesse processo. Ela é um procedimento invasivo, você faz um corte na região anterior do pescoço do paciente, mais ou menos entre as duas clavículas, se acessa a traqueia por ali e se coloca um dispositivo que é como se fosse uma cânula, né? É uma cânula que vai até a traqueia do paciente. Isso ajuda retirando o tubo, né? Não precisa de tubo, portanto, orotraqueal, coloca por ali, daí lesiona menos cordas vocais, auxilia no processo de desmame do paciente, então diminui o processo de tosse, quando ele tosse e machuca, para ele acordar também, é menos invasivo no processo de acordar o paciente. E auxilia também na limpeza do paciente, na higiene, é mais fácil de tirar a secreção pulmonar, é mais fácil de acordar o paciente, em outras palavras, né? Então, no Covid vem se falando cada vez mais em fazer isso precocemente, né? É algo, como a enfermeira Maritânia comentou, muito novo para todo mundo, né? Então, não existe nenhum estudo assim que baliza, tem que fazer em tal dia, não pode ser depois, não pode ser antes. Não é assim que funciona ainda. A gente tem estudos em andamento também, e alguns que já estão consolidados nesse sentido. O que eles nos falam? Que quanto mais precocemente a gente fazer,
vem sendo melhor para os pacientes, eles vêm tendo uma resposta melhor. Então, não é que tem que fazer com 2 dias de intubação, né? Não é que tem que fazer com 10. O que a gente sabe a gente individualiza o paciente, vê o que ele tem de doenças, vê o que ele tem de comorbidades, vê se pode ser feito e se ele vai permanecer muito tempo. Não precisa fazer isso no paciente que tu vê logo que intuba, que ele tem uma ventilação boa, ele está bem sincrônico com a ventilação, ele está respondendo bem, olha, tem chance de 3 dias sair do tubo, né? Não é o comum, mas pode acontecer. Certo. Então a gente não faz logo que intuba. Então a gente precisa de uns dias para avaliar o paciente. E se a gente vê, bom, esse paciente ele tem um perfil de que vai ficar mais tempo. Bom, possivelmente vamos tracostomizar ele, então, para auxiliar ele nesse sentido. Qual é a importância da saturação do oxigênio? É medido isso meio que frequente dentro da UTI, né? Como é que se analisa através daí se o paciente está num estado avançado, se ele está melhorando, se ele está piorando? E como é que é passada essa informação também para a família? Sim, perfeito. O oxigênio, se fala muito hoje na oximetria de pulso, né? Quando os pacientes até compram em casa os oxímetros que eles vão no dedo e medem o oxigênio, né? Então, quando a gente está em ar ambiente, a gente pode medir esse oxigênio e ele é fidedigno. A gente sabe que tem aqui lá 95%, bom, o oxigênio tá bom, tá legal, né? Mas quando a gente fala de um paciente entubado, aí tem outros parâmetros que a gente avalia, não é só o oxigênio que entra, é quanto de pressão a máquina está fazendo, é quanto de oxigênio a máquina está ofertando. Então, quando a gente coloca o paciente com mais oxigênio do que ele recebe, a gente tem que ver se o paciente está respondendo bem com isso. Então, a gente avalia 24 horas por dia o oxímetro de pulso que a gente fala. Certo. Né? Então, a gente avalia essa saturação de oxigênio periférica 24 horas por dia. Agora, a gente avalia também o oxigênio central do corpo, né? Que daí entra naquela indicação de prona ou não prona, por exemplo, que daí é um índice que a gente calcula, que basicamente é ver quanto que está vindo de oxigênio da máquina por quanto que está respondendo no paciente. E aí isso a gente mede com exames de sangue, né? E daí nas passagens de notícias para os familiares, eles sempre perguntam, pai, como é que está o oxigênio do meu pai, doutor? Ele está bem? Como é que tá a saturação? Ele diz, olha, a saturação está boa, mas a gente avalia também o oxigênio central do corpo. E é nele que a gente se baseia mais para as decisões mais importantes, né? Então, muitas vezes o paciente está saturando lá 97%. Mas daí tu vai ver na máquina, ele está colocando 100% de oxigênio no paciente. E a resposta do corpo não está sendo tão boa para isso. Então, tu vê que mesmo saturando bem, ele é um paciente muito grave, né? Porque quando a gente fala em ventilação, a gente fala em colocar oxigênio para dentro do corpo e tem que ter tecido pulmonar saudável para absorver esse oxigênio, né? Então, muitas vezes está indo lá 100%, está saturando 98%, mas não tem tecido saudável para absorver esse oxigênio. Então, aí é um paciente mais grave, né? E só pelo oxigênio do dedo a gente não mede isso. Outra questão que também mudou bastante no hospital foi a faixa etária do paciente internado. Como estamos hoje? Sim, com certeza. Inicialmente, nós internávamos muito paciente idoso. É verdade. No início, né? Isso, muito. E hoje, né, com as vacinas, a gente percebeu a diminuição, né, do perfil da idade dos pacientes. Então, hoje, nosso perfil de UTI, ele fica em torno de 54 anos. E de unidade baixou um pouquinho mais, 47. Então, a gente encontra pacientes jovens hoje internados. E um que o outro idoso acaba internando também. Então, a importância da vacina, a gente vai voltar a reforçar, é importante que as pessoas busquem a vacina, não escolham o tipo de vacina. Toda a vacina, ela faz diferença na hora que o paciente interna? Sim, com certeza. Hoje, né, a gente na UTI tem 8 pacientes e dentre eles 3 que fizeram as vacinas e um apenas que fez da dose completa. E os demais, então, eles acabaram não fazendo, não deu tempo de fazer a vacina. Então, a maioria dos nossos pacientes hoje, internados, eles não fizeram a vacina. Doutor, com
com esse surgimento quase que diário de novas cepas, hoje nós temos em torno de 25 cepas diferentes da Covid, como é que tem sido a rotina para aprimorar todos esses cuidados dentro da UTI? Eu acho que essa pergunta cabe para os dois até. Sim, pois é. O que a Maritânia disse é muito importante, né, de que tem que se vacinar, essa questão de que não quer se vacinar, tem receio, tem medo. Não, hoje, no mundo, é o melhor tratamento para o Covid. Está bem claro para nós, hoje, pacientes, né, internados, Sim. Essa clareza dos pacientes que fizeram e não fizeram vacina. Sim. Se fala, eu atuo também na parte de urgência e emergência, de pronto-socorro, né? Sim. E se fala muito, os pacientes vêm perguntando, doutor, tem algum tratamento, o que eu posso fazer? Tem algo para parar a evolução? Infelizmente hoje, até que se sabe, nos estudos melhores que tem, não se tem um tratamento que para o processo ainda 100% de eficácia. Isso não existe hoje ainda. Tem que ser bem claro em falar isso. Sim. Infelizmente, nada para o processo ainda. O único tratamento hoje é prevenir com vacina e com distanciamento social, né? Então, é importante falar isso, que tem que buscar vacina, muito importante. E é isso que vai fazer com que diminuam ao longo do tempo cepas, com que diminua a infecção, diminua a internação. Então, tem cepas diferentes? Tem. Se tivesse vacinado antes, a maior parte da população talvez não tivesse tanto isso. Porque a cepa ela surge conforme vai tendo interação entre os diferentes vírus ao longo do tempo, né? Então, é importante se vacinar para prevenir isso. Na questão da UTI, a gente trata todo paciente como se a gente desconhecesse o tipo de vírus que ele tem, né? A gente não sabe se é algo pior ou mais danoso, menos danoso. Então, a gente mantém o cuidado com todos os pacientes o máximo possível. Até a questão de pronto-socorro e de UTI, a gente lida com todo paciente que é suspeito. Bom, para nós tem Covid até que se prove o contrário, né? Então, a gente isola ele do resto, cuida dele como se fosse um paciente que tem a pior cepa possível, digamos assim. E evita que contamine outros pacientes e a equipe também, né? Com certeza, esse cuidado é necessário, muito importante, né? E nós podemos destacar com segurança que dentro do hospital não é lugar de contaminação. Nós temos muito poucos casos de enfermeiros, de médicos que se contaminaram justamente lá dentro, né? Geralmente é em casa, na família ou no círculo de amizade. Com certeza. Como o Leonardo falou, doutor Leonardo, a gente tem a paramentação, né, os cuidados com todos os profissionais, desde a higienização, a copeira, a farmácia, né? Toda a equipe multiprofissional, ela atua de forma a se proteger de uma forma que a gente não tem um índice muito grande de contaminação. Eventualmente acontece, mas a gente não tem certeza se foi lá dentro, né, da UTI ou se foi muitas vezes lá de casa, né? Então, no início, sim, a gente teve assim, um número um pouquinho maior de contaminação, nós estávamos aprendendo, treinando, né? Que era normal. Que é o normal e que o Covid, ele trouxe um desafio muito grande, eu acho, para as nossas vidas. E a nossa equipe lá hoje, ela está super preparada, né? É uma equipe que é bem motivada, atuante e que busca inovações e busca aprendizado também em todo o tempo. Então, a gente fica bem orgulhoso, né, de todos os profissionais que trabalham lá. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês hoje para a gente falar um pouquinho desse trabalho intenso, cansativo muitas vezes, que mexe com o emocional, que afasta vocês muitas vezes da família, mas que vocês estão lá, incansáveis, salvando vidas, não importa quem seja, não importa a idade, sexo, cor. Vocês, o paciente entrou lá, vocês têm essa missão que é salvar. Então, nós temos muita gratidão por vocês, pelo que vocês estão fazendo, por todas as famílias que precisam do atendimento hospitalar. Parabéns a essa equipe toda do Hospital de Caridade, aos médicos, aos enfermeiros, enfim, todas as pessoas que de alguma forma se doam para o bem de alguém. Obrigada. Imagina, Sandra. Agradeço bastante a oportunidade. A gente tentou falar aqui em termos pouco técnicos, né? Muitas vezes no dia a dia, é uma imersão, né? É verdade. Todos os dias, então espero que a gente tenha conseguido passar uma mensagem para todos aí, tirar dúvidas e esclarecer alguma coisa que tenham, né?
E agradeço a oportunidade, fico à disposição. Ficamos todos à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e estamos à disposição também. E para você que está em casa, cuide-se e lembre-se, a melhor vacina é aquela que está no braço.